paz do Senhor Jesus, meus amigos, estamos aqui com vocês em mais um Entre Irmãos Podcast, o melhor podcast do estado do Espírito Santo, Com certeza. o melhor podcast de Castelo Branco, o melhor podcast que você vai assistir aí essa semana ao longo da sua vida, porque o lema que impera aqui é humildade. Somos humildes. Com certeza. Com certeza Dessa somos maneira, humildes. começando assim, o melhor. Mas se eu não acreditar em mim, né? Como o Cristiano Ronaldo falava, né? Eu sou o melhor. Sou melhor. Sou o melhor. Gente, estamos começando mais um episódio aí. Você que pode, curta, comenta, compartilha. Vai lá no nosso Instagram, Entre Irmãos Podcast 22, beleza? Isso aí. Hoje a gente tem um convidado que está sendo repetido. Exatamente. Gostaram? Então voltou. Gostou, tem que voltar. né? Vocês que mandam aqui. E ele está aqui conosco pela segunda vez em pouco tempo, né? Diego Oliveira. Diegão, seja bem-vindo mais uma vez ao Entre Irmãos Podcast. Glórias a Deus, cumprimento os irmãos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma honra estar retornando aqui a este local, a este podcast, estar contribuindo e somando para a propagação do reino de Deus. Amém? Glória. Show, ontem eu tava com o Diegão, a gente tava lá, esqueci o nome do bairro lá, Primavera. Bairro Primavera. Tava lá, Viana? dando os braços. Aí Primavera lá na igreja, que ele fazia parte, ou faz, sei lá. Mas, irmãos, Diego, tu tem pregado a palavra de Deus aí, já vamos começar já, né? Você tem pregado a palavra de Deus aí em alguns lugares, nós temos acompanhado pela rede social. E é perceptível nos dias atuais um esfriamento espiritual da parte da igreja. Não sei se você tem percebido isso também. Você acha que isso se dá conta? Por quê? Então, irmão, esse esfriamento espiritual, eu creio que tem acontecido devido à igreja não ter aquele compromisso como nos tempos da igreja primitiva ou nos tempos passados, né? Que compromisso? Antes a igreja orava mais, a igreja buscava mais, a igreja jejuava mais. Só que hoje, infelizmente, a igreja nos tempos atuais, não todos, mas em muitos lugares, não tem focado em buscar para agradar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. A igreja, infelizmente, tem colocado o homem no centro do culto. E eu creio que por este motivo tem provocado e tem surtido esse esfriamento espiritual no meio da igreja. Porque eu vejo com meus próprios olhos, Deus tem me levado em alguns lugares e eu vejo que nos tempos atuais, em muitas igrejas, o homem é o centro do culto. E nós sabemos muito bem que o centro do culto deveria ser Jesus em todas as igrejas, mas infelizmente o homem é o centro do culto. Principalmente se ele for famoso. Ou se ela for famosa. Você já entrou numa área terrível, mas vamos lá. Aí é desse jeito, eu vejo com meus próprios olhos. Eu tenho visto que quando você chega em certas igrejas, às vezes promove grandes congressos, grandes festividades, e eu percebo que na maioria desses congressos, dessas festividades, tem arrastado multidões quando se diz que o pregador é famoso, quando a cantora é famosa, e assim vai, e assim por diante. E eu percebo, irmão, que muitas pessoas vão na igreja não para cultuar, muito menos para adorar o Senhor, mas sim para ver o pregador, para ficar perto do pregador, para tirar foto com o pregador. Aí eu pergunto para você, coloca um anônimo lá numa mesma festividade para ver se vai dar tanta gente. Não dá. Porque o centro não é mais Jesus em muitos lugares. O centro, infelizmente, é o homem. Rapaz. Aí você entra num assunto. É bem complicado. A respeito disso, eu tenho uma opinião. Acredito que não tão extremista. Sei lá, talvez seja essa palavra. Eu acho que dá para ponderar casos e casos. Por exemplo, vamos colocar um exemplo. Hoje nós temos aí alguns pregadores de renome que estão em destaque, colocar a nível Brasil aí, que são, querendo ou não, estão referenciando muitas pessoas. Sim. Por exemplo, nós temos pregadores que até mesmo não estão em destaques atualmente, que no passado referenciou muita gente. Felipe, a gente estava conversando recentemente a respeito do pastor Marcos Feliciano. Teve muitos jovens que se tornaram pregadores,
olhando como modelo e inspiração pessoas como ele. Sim. E aí, imagina que tem um evento aí, e aí vai vir o pastor Marcos Feliciano. Opinião minha, não vejo a problemática de falar, cara, eu vou lá, porque é o pastor Marcos Feliciano. Haja vista que é um cara extremamente inteligente. O pastor Eliseu Rodrigues é um cara extremamente inteligente. Ele é o seu. Bíblia, palavra, você vê que tem graça de Deus na vida dele. O problema, eu acho que entra, não de você falar, eu vou lá porque fulano vai estar lá. Eu acho que o problema entra quando você faz do seu propósito no culto somente ele. Eu estou indo somente por causa do Eliseu. Tudo bem, a presença dele estar ali eu não vejo como um problema de te fazer ir lá, de te levar lá. Claro, porque tem uma palavra diferenciada, é um cara que tem um estudo extremamente avançado, estuda muito, vai te edificar com conhecimento bíblico. E aí, ir lá por conta disso, não vejo problema. O problema é, nossa, passa logo porque eu quero o final do culto só para mim poder dar um abraço no pastor Eliseu. Não, peraí. Quero tocar. Aí não. Agora, se você for lá e você percebendo que durante o culto, você tem essa ciência que durante o culto é para Cristo, não, calma aí, momentos do culto, esquece o pastor Eliseu. Quem é o pastor Eliseu? Vai ser o mensageiro que vai ser usado por Deus aqui para edificar a igreja. Top. Mas eu vou cultuar meu Cristo aqui. Acabou o culto, meu amigo. Você tendo essa mentalidade, amém, pastor, vamos tirar uma foto. Que Deus abençoe o senhor. Claro, o coração do homem é enganoso. Não pode deixar tomar que o pastor Eliseu tome o lugar de Cristo no nosso coração. O querer ouvir, eu acho que não é o errado. Por exemplo, Sim. eu quero ouvir fulano, mas eu vou estar num ambiente que o culto é para Deus. Uhum. E o meu culto naquele meio tem que ser centrado em Deus. Eu penso dessa maneira, mas de fato, Diego, há muita essa... Eu vou usar o termo idolatria. Que é colocar, se eu não me engano, tem, como que é o antropologia? Antropocêntrico. Os antropocêntricos. Que é o homem no centro. É centro, isso. Deixando de ser teocêntrico. Isso aí, é o homem no centro, entendeu? Então é quando se coloca o homem em primeiro lugar. Isso, à luz da Bíblia, é idolatria. Porque tem gente que pega que idolatria é um santinho feito de algo, de madeira, de gesso, sei lá o quê. Mas não é especificamente isso. A idolatria é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Então, se eu estou indo cultuar pelo pregador, pelo cantor e Deus segundo, não. Então, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Mesmo que haja alguém que esteja ali. Entendeu? Então, no caso de vocês, no meu caso, nós somos homens espirituais. E temos a convicção, a ciência, nós não vamos, como o seu irmão falou, se o Marcos Feliciano viesse, ele iria. Para quê? Para absorver um conhecimento. Esses dias, veio um pregador de renome aí, que eu acompanho, eu gosto muito dele, o pastor Juliano Fraga. Nossa, e eu falo para você, eu vejo vários pregadores que vêm aqui, eu não tô nem aí porque são objetos de idolatria. Só que eu falei com o próprio Juliano Fraga, eu vejo muitos vir aqui no estado, eu nem ligo que eles vêm. Mas eu fiz questão de sair de casa, vim aqui hoje ouvir você, porque vale a pena te ouvir, pelo conhecimento que você tem, pelas experiências que você tem. E eu sei que te ouvindo, eu vou aprender também. Visto que ele é convertido, né? Convertido. Sim. Um exemplo, tem muitos que são objetos de idolatria, irmão. Esses dias eu vi uma menina, para não citar o nome dela, o povo só queria tocar nela, pelo menos, cara. Vou citar. Gente... A Vitória? A Vitória. O povo queria pelo menos tocar. Ali, Vitória. Inclusive, Vitória, queremos você aqui. Exatamente. Vai falar dela, que é ela aqui. Mas eu não tenho essa ajuda de custo que você pede aí, não. Misericórdia. Mas cara, eu vi, acho que, não sei se foi o mesmo vídeo que nós vimos, que a galera quer tocar, mano. Tipo assim, a Vitória quer tocar. Sim. E tá dando auê, entendeu? Se a pessoa não toca, vai pra casa tá triste. Igual a mulher do fluxo de sangue, se eu somente tocar em Jesus, você vê que virou um objeto de idolatria, velho. Virou objeto de idolatria. O povo só quer tocar. Mas eu acho é uma questão de retomar a prioridade. A gente tem um episódio aqui, inclusive se você está assistindo quiser acompanhar, foi o episódio com o diácono Eliabe Costa. E aí ele comentou que atualmente a igreja está tendo que voltar aos rudimentos básicos da fé, voltar a ter que bater ênfase na oração,
a ter que dar ênfase na... Irmãos, leiam uma Bíblia, na palavra, os rudimentos básicos, sabe? E já era pra gente estar meio que... A ideia é avançar, pegar os rudimentos básicos, claro, tomar ele como a base, o alicerce da nossa fé, e avançando, sabe? Crescer no impacto social que a igreja faz. Porém, a gente está tendo que retomar os ensinos básicos porque as pessoas estão perdendo isso. E aí, por exemplo, o meio-irmão de Cristo, Tiago, ele fala que aquele que ouve as palavras, referente às palavras de Deus, e não as pratica, ele equivale àquele que vê o seu reflexo, porém saindo ele já se esquece, perde identidade. Então uma pessoa que ela não tem essa identidade é porque ela não sabe praticar. Talvez tenha um conhecimento, sabe qual é o rudimento básico, sabe que a oração é a base da igreja. O Pentecoste, no nascimento da igreja, ela foi alicerçada por meio da oração. Capítulo 1 ali de Atos, a oração está ali como propósito, eles estão unidos num só propósito, e a oração está ali, a palavra está ali. E aí é um rudimento de algo que eles têm sobre si e praticam. E a igreja se forma tendo uma identidade. Eu acho que essa questão espiritual, a primazia da igreja, com a oração, palavra, esses pontos centrais, a espiritualidade está indo embora, porque isso está indo embora. Então, acho necessário voltarmos a essas bases. Completamente necessário. Eu também acho. Sabe qual é o perigo do assunto que você iniciou aí sobre o homem sendo o centro do culto? É que o homem é falho. Quantos pregadores, quantos cantores, a gente atual, então, a mídia, não sei se eu chamo de gospel, mas acho que é isso mesmo. A mídia gospel tem noticiado a queda desses homens. Sabe qual é o perigo de idolatrar? É que quando ele cai, a tendência é que quem idolatra também cai. Sei. Porque é o meu ídolo que está caindo. Entendeu? Não sei se você tem essa percepção. Eu tenho também essa minha percepção. Inclusive, às vezes, pessoas admiram, né, o meu ministério, mandam mensagem. E eu falo com os irmãos, às vezes, que mandam mensagem: Varão, você é para mim inspiração. É você que eu me inspiro. Eu falei: Varão, se inspira no Espírito Santo. Eu sou um homem falho, sujeito a limitações, sujeito a queda. E se você se inspirar em mim, e se acontece de eu cair, você também pode cair. Agora, se você se inspirar no Espírito Santo, ele nunca vai cair e você também nunca vai cair junto com ele. Sim. Porque o homem é falho, irmão. O homem Sim. cai, o homem peca. Quantos grandes homens de Deus que nós vemos na Bíblia que caíram? Um exemplo: Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou. São homens. Sim. Adão, deixa eu entrar nisso daqui. Adão, quando Deus forma Adão, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, além de ele ser formado por Deus, Deus dotou ele de conhecimento e sabedoria, a ponto de ele ter capacidade de nomear todas as coisas da terra sem nunca ter visto, vendo pela primeira vez. Imagina que sabedoria. O homem era super dotado, irmão. Aparece algo que ele nunca viu, ele tem um nome para aquilo. Olha a imensidão de conhecimento e sabedoria que Deus colocou nele. Só que existia um porém. Deus deu todo esse conhecimento, essa riqueza para Adão. Só que lá em Gênesis 2:9, a Bíblia diz que Deus colocou no centro de um jardim, num espaço geográfico chamado Éden, 2 árvores: a da vida, que ele comia esse fruto, todos os irmãos conhecem, ele viveria eternamente, e a do conhecimento do bem e do mal. Só que em Gênesis 2:15, Deus fala para Adão: Adão, de toda a árvore do jardim tu pode comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí aqui para nós sabemos que Deus é um Deus presciente, sabe do que vai acontecer no futuro. Você acha que ele não saberia que Adão iria tocar no fruto? Claro que ele saberia. Só que aqui que fica um aprendizado para nós. O homem, ele está mais interessado no poder do que na vida. Só que aqui que eu digo algo para você. A desobediência de Adão culminou com a queda dele, trazendo para nós como herança a morte. Mas a obediência de Jesus culminou com a vitória dele, trazendo para nós a vida eterna. Adão só precisava obedecer e não comer o fruto. Jesus falou lá em Marcos capítulo 14, verso 36, se possível afasta de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Vemos a obediência.
Jesus estava sujeito também a cair como nós, que ele veio como ser humano. Só que a obediência dele foi o que trouxe para nós o que nós temos hoje como herança, direito de salvação e vida eterna. Romanos fala muito isso, né? Romanos 5 Sim. ali, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas o contexto ali é do primeiro anterior, primeiro e segundo Adão. Então o primeiro Adão trouxe essa herança do pecado, o salário do pecado é a morte, mas o segundo Adão ele trouxe a redenção da humanidade, entendeu? Isso é maravilhoso. Paulo, ele fala aos Filipenses, né, que ele tendo sido achado em forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. É a questão da obediência. Mas aí, é claro, Cristo no centro, sabe? Aquele que veio, foi obediente, não pecou. Quer um modelo? Tem um modelo. Até o próprio apóstolo Paulo, claro que a condição espiritual de Paulo era uma condição absurda. E aí, quando ele fala sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala: sejam meus imitadores, porém ele referencia. Não é me segue, ele fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, tem um padrão. Me imitem até o ponto que eu imito a Cristo. Se eu desviar desse ponto, que é a imitação de Cristo, vocês não precisam me imitar, não. Mas sejam meus imitadores, como eu imito a Cristo. Saiu disso aí, vocês não precisam me imitar. É o ponto, é o padrão, né? Isso mostra, você usou a expressão aí do pastor Juliano Fraga, que a gente pode olhar para alguém e falar assim: poxa, essas características eu admiro. Não no sentido de idolatrar, mas de ver que esse homem é um homem de Deus. Às vezes o testemunho fala muito, né? Sim. A forma de falar, a forma de agir. Então esse testemunho, acho que dá pra gente pegar. Agora, não adianta também bajular: é meu ídolo, meu ídolo não, quem não vai? O cristão não vai usar isso, né? Mas de outra maneira vai chegar a isso. Não vai usar com a boca, mas com o coração. O coração vai. Mas fulano é o melhor pregador, é o melhor cantor, é o melhor isso. E culmina com que a queda dele também faça aquilo que a gente acabou de falar. Outros caírem, entendeu? E eu tava parando para pensar, o diabo ele usa as mesmas estratégias. Se for pegar o pecado de, sei lá, Eli ou Hofni e Finés, é o mesmo pecado que a geração atual tem cometido. Sim. Tem o adultério, tem a omissão, que é você ver o pecado e não corrigir. E isso tá no nosso meio. Tá no nosso meio, isso é terrível. Só Jesus na causa. É a utilidade de estratégia, né? É aquele negócio que a gente fala. Bobo é quem acha que o inimigo de nossas almas ele vai chegar com a cara pintada de vermelho, com um chifre gigante, com aquela cara... Estratégia, né, meu amigo? Ele é o famoso sapatinho de algodão, né? Que a gente cresceu ouvindo as mães falando: cuidado com o diabo é sapatinho de algodão. E aí ele vem com estratégias. E cabe a gente discernir, né? Acho que o crente precisa ter esse discernimento. E como não cair nessa geração? Você tem viajado bastante aí. Você tem visto isso, ou ouvido de alguns pregadores ou cantores no nosso meio? Como não cair? Não. Você tem visto essas pessoas, relatos desses grandes pregadores aí que têm caído, têm se corrompido. Não falo só no adultério, falo na fama, dinheiro, porque o que mais corrompe hoje? Fama, dinheiro, poder, prostituição. Você tem visto isso acontecer? Eu tenho visto muitos, irmão. Muitos homens, né, têm se perdido, né, neste caminho, né? Têm entrado pelo caminho de Balaão, que tem deixado o preço da recompensa subir a cabeça, né? E eu vejo com meus próprios olhos, infelizmente é triste, muitos grandes homens têm se perdido nessa de fama, nessa de dinheiro. E eu lembro que certa feita eu andando com um pregador, não vou citar o nome dele, ele é muito famoso, e ele me influenciava e me ensinava que para mim sair do meu estado tem que dar um valor estipulado X, porque se eu não falar isso eu vou chegar no local e eu vou comer, o pessoal vai me dar uma coxinha, R$20, eu vou embora. Ou seja, ele estava querendo me ensinar a corrupção, porque eu tenho que pedir, eu tenho que, portanto, mas eu digo para você, o irmão ajudar com uma ajuda de custo que te ajuda é uma coisa, mas agora você exorbitar um valor,
já é outra coisa. E eu digo aqui para nós, irmãos, tem tantos desses camaradas que estão aí no altares, eu conheço vários de nomes, que está corrompido. Eu conheço fulano, que está no adultério, mas está pregando. Está na fornicação, mas está cantando. Não vou citar o nome deles aqui para não dar polêmica, mas eu tenho informação quente de pessoas que infelizmente se perderam no caminho da fama, no caminho do dinheiro. E eu digo algo, irmãos, é algo muito perigoso. É o que eu falei no início sobre Adão. Você tem que só que obedecer, irmãos. Só que o homem está mais interessado no poder do que na vida. E a vida você obtém obedecendo. O poder você obtém se corrompendo. Vai se corromper daqui para ali. Verdade. Mas para obedecer é algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Sim. É bem complicado, né? Acho que essa questão é o que Paulo disse. Eu gosto de tomar a organização como Paulo é tido como aquele que recebe as instruções para organizar as questões da igreja. Paulo fala que o obreiro ele é digno do seu salário. Aquele obreiro, no sentido aquele que faz a obra, ele é digno de receber algo. Mas o próprio Paulo, porque é muito usado essa base, não, o obreiro é digno do seu salário e tudo mais. E aí ele quer estipular valores para poder exercer o ministério e tudo mais. Não, por X eu nem vou, portanto eu nem vou, por isso eu nem vou. E aí beleza, mas o próprio Paulo também fala para não ser um peso para a igreja. Ele mesmo se coloca como exemplo disso. Que, olha, eu sou digno de receber isso porque eu tenho trabalhado e tudo mais, porém, estou trabalhando para que não possa ser um peso para vós. Então, o próprio Paulo, na sua condição, ele sabe, olha, direito eu tenho de que os irmãos custiem a minha estadia, a minha vida e tudo mais, porém, eu não quero ser um peso para os irmãos, então aí eu busco trabalhar para que possa me sustentar de alguma forma. Então, mesmo estando ali vivendo para a obra, ele procura um trabalho para não ter que ser tão pesado para a igreja. Então, é alguém que está colocando a igreja como prioridade antes de si mesmo. O que está acontecendo, eu acredito muito na nossa atualidade, é que está sendo o inverso. Eu me coloco como prioridade e aí a problemática da igreja se vira depois. Entende? E aí é complicado, né? É utilizado muita expressão viver da obra, de fato. Eu vou usar até você como exemplo. Você vive da obra, no sentido de o que sustenta o teu lar é o teu ministério hoje, certo? A expressão que eu uso, eu não vivo da obra, eu vivo para a obra. Para a obra, pra perfeito. Vamos lá, é o que sustenta o teu lar. É o que sustenta o meu O lar. sustenta o seu lar. Você tem um custo para sair da tua casa, você tem um custo Claro. para viajar, Perfeito. você tem um custo para ir para um aeroporto, você tem um custo para, sei lá, fazer uma viagem de 4, 5 horas aqui dentro do nosso estado. Tem essa logística. Então, o que a pessoa tem que... A pessoa que vai convidar, ela tem que ter um time de... Eu estou tirando um pai de família de dentro do lado dele. Às vezes não dá para trazer a esposa nem o filho. Se desse, o custo seria até maior. Estou tirando ele de lá. Esse homem precisa dormir, ele precisa se alimentar, ele precisa retornar para o seu lar. Então, eu tenho que fazer como igreja é dignificar aquele que eu estou chamando. E se eu estou chamando você, é por um motivo. Não é porque a rede social do Diego é grande. Eu estou chamando porque o Diego é um pregador da palavra de Deus e por isso ele vai nos abençoar com a palavra do Senhor. Ponto. E eu tenho que dignificar ele por isso. É isso. A igreja entender o seu papel também. De quê? De ajudar. Eu costumo dizer bem assim, se a igreja não tem condição de trazer uma pessoa dessa, cara, não traga. Não traga. Trabalhe para que isso possa acontecer. Eu quero ouvir, sei lá, o pastor Eliseu Rodrigues. Eliseu Rodrigues é uma benção. Cara, trabalha com a igreja, faz feijão tropeiro, vende lanche, não sei o que. A igreja conseguiu? Então vamos trazer. Agora, não vamos, pegar todo dia. Tem igreja que faz isso, né? Pega todo o caixa da igreja, às vezes deixa de pagar a água, deixa de pagar uma luz e abençoa o pregador. Acho que é mais uma questão de senso do que propriamente outra coisa. O combinado não sai caro. Verdade. Se a igreja entra em contato com o pregador, combina algo, isso aqui tá bom pro irmão, isso aqui tá bom pra igreja, top, amém, fechado. Agora, o combinado não sai caro, agora, eu como pregador, não, só vou por X, se não for X eu
eu não quero. Se não for assim, eu estipular um valor, eu acredito que aí a gente já está sobressaindo, já está entrando num ponto errado aí. Isso é polêmico também. Essa parte que ele falou, não sei se você concorda. Você vai dar sua versão agora. Por exemplo, vamos colocar aqui no estado, algum lugar aí. Vou usar Conceição, né? Barra de São Francisco. Barra de São Francisco é um local longe. A gente vai demorar em 3, 4 horas por aí. Geralmente aqui dentro do estado a gente vai de carro, certo? O carro ele gasta combustível, nem só combustível, né? A gente coloca só combustível, mas pneu, mais um monte de coisa. Sim. Mas tá, tem um gasto. Aí o irmão fala assim, não, pode vir que a gente vai te abençoar. Você teve um gasto de mais ou menos R$300, um exemplo. Você chegar lá e eles te dão R$200. Um exemplo. Não que você estipulou o valor e você prega por dinheiro, mas você recebeu um convite para ir até lá. Sim. No mínimo que a igreja tem que fazer é ter o senso, na minha opinião, de, poxa, eu quero custear aquilo que ele teve. Entendeu? No meio do caminho ele precisou parar para alimentar, porque ninguém é de ferro, né? Então eu vou custear isso. Nada, você tá vendo que ninguém tá pedindo a mais? Isso. Só o necessário? O combinado não sai Que caro, você é acha? aquilo. Ou tem que deixar simplesmente assim, irmão, eu vou, vocês decidem o que vocês vão me dar. Então, eu acho que é melhor a gente sair combinado. Você acha? Eu já passei muita raiva em questão a isso daí. Sério? Conta pra Eu gente. já cheguei aí, igual há um tempo atrás, eu marquei uma agenda para o norte do estado. E eu tava contando com a oferta que eu ia ganhar naquele lugar. Eu não combinei nada. Eu falei, irmãos, o que você pode fazer de melhor por mim? E eu cheguei naquele certo local, preguei para a glória de Deus, almas aceitaram Jesus. E na volta, irmãos, eu ganhei um valor que, pra ser sincero para você, R$100, não dava para nada. E eu fui contando com aquela oferta e eu deixei meu carro no estacionamento da rodoviária. Irmãos, eu voltei para casa chorando, irmãos, porque eu precisava do dinheiro. Só o estacionamento ficou por R$86, eu voltei com R$14 para casa. Fora o que eu gastei com comida no meio do caminho, com lanche, porque como era uma viagem muito longa, então melhor ir combinado, igual. Sim. Esses dias eu fui num certo local pregar, longe, fui de carro, e eu falei com o irmão, você pode ir pelo menos R$400, que eu vou gastar com gasolina, vou gastar com pedágio e tal e tal. Ele, não, tudo bem. Ele me abençoou com R$400, deu para me pagar os custos que eu gastei no meio do caminho, deu para me tirar uma oferta para mim. Aí teve um irmão que de lá falou, Varão, se você tivesse pedido R$700, ele te daria. Eu falei, não, irmãos, eu não vou pedir a mais do que eu vou gastar. Sim. Aí eu já estou caindo pro lado da corrupção, entrando no caminho de Balaão. Então, eu concordo que você tem que sair combinado e com um preço justo. Um valor justo, que vai te ajudar, que vai suprir suas necessidades, que vai pagar alimentação, combustível do carro, que vai precisar no meio do caminho, mas não exorbitar. Sim. Eu acho que aí entra bem o ponto que o Felipe falou. A igreja tem que entender a condição dela. A igreja tem que entender. Por exemplo, a gente vê igrejas que têm estrutura enorme, que conseguem alcançar um fundo aí monetário ótimo, mensal e tudo mais. Essa igreja pode especular em seus cultos trazer pregadores de outros estados de renome que são uma bênção e tudo mais. Show! Agora, por exemplo, você tem uma igreja que a sua condição é um tanto mais precária. Eu vou fazer uma ação aqui pra gente levantar aí R$5.000 para trazer fulano de tal. E aí, às vezes, R$5.000 é o faturamento que a igreja tem em 2 meses no seu padrão normal. Peraí. Porque a igreja vê a sua condição, pega chama um outro pregador, tem palavra, tem Bíblia, não precisa necessariamente você extrapolar. Não, mas eu quero um mega evento. Calma, vê sua condição. Se Deus der futuramente uma condição da igreja ter uma estrutura maior, chamem eles. Não estou dizendo que é errado chamar eles, sabe? Estou dizendo que a igreja precisa ver a sua estrutura, Sim. ver a sua condição. Por exemplo, imagina aí que às vezes eu me aperto todinho para... Eu estava falando aqui antes da gente começar a gravar. Eu me aperto todinho como estrutura de igreja para às vezes trazer uma pessoa de renome, um cantor, um pregador que seja. E às vezes eu poderia utilizar esse recurso em uma ação social que poderia ter um impacto na minha sociedade, que a minha igreja está inserida muito maior, ganhar muito mais almas,
do que trazendo um cantor, um pregador e a igreja se afundar na dívida sem ter resultado. Não estou dizendo que a pessoa não geraria resultado. Claro que poderia gerar. Mas tudo vai da igreja entender o seu ponto. Entende o seu lugar, entende sua estrutura, entende sua condição. Perfeito. Talvez o foco também não é almas, né? Não é. É. É uma grande necessidade isso da... Às vezes o foco é trazer as pessoas, falar, nossa, naquela igreja já foi fulano Você de já viu tal. igrejas, não sei se você já percebeu algumas igrejas que passa uma gama de pregadores conhecidos e essas pessoas atraem pessoas de outras igrejas. De outras igrejas. As pessoas querem ir pra lá, não, quero reunir lá, porque lá é top. É porque Mas só por que vai, que é top? lá só vai. Só vai, vamos, sei lá, vamos usar os irmãos, mas com todo respeito a Juliano, vai Eliseu, vai fulano de tal, vai Jonathan, só os caras que é conhecido. Eu conheço um irmão lá do meu bairro, que ele saiu da igreja dele para reunir em outra igreja, porque lá vai pessoas de renome. Ele saiu da igreja, uma igreja doutrinada, uma igreja que preza pelas doutrinas bíblicas, para reunir numa igreja liberal, uma igreja que tu pode fazer até tatuagem por causa do nome da igreja, que vai fulano, vai circlano, vai betano, porque tem nome. Aí eu pergunto para você, será que ele está nessa igreja por causa de Jesus ou por causa dos homens? Com certeza está lá por causa Tem que dos fazer uma homens. pergunta a ele, Jesus ia na outra igreja que você estava? É isso aí. Às vezes, tem igrejas aí que vai fulano, vai ciclano, vai bertano, mas Jesus nunca foi lá. Eu gosto, eu gosto do que o pastor Nery da senhora, ele fala na mensagem dele. Ele fala que, na verdade ele conta, né, que uma irmã chegou para ele, não, minha igreja é assim, minha igreja é assado, não sei o que e tal. Aí fala, irmã, na sua igreja tem oração? Fala, não, pastor, lá a gente não ora não, a gente já chega na igreja e tem louvor, aí 1 hora de louvor e alguém dá 10 minutinhos de palavra, e aí a gente vai para casa, e é sempre assim, é uma bênção e tudo mais. Aí falou, então você não participa de uma igreja. Não, como assim, pastor? Não, porque Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então se não tem, não é uma igreja. Não é igreja. Então pronto. E aí ele já corta nisso aí, né? As raízes, ver os fundamentos, retornando à mesma ideia. As bases. Se não tem as primeiras bases, os rudimentos primários, está perdendo a identidade. Por este motivo, está uma grande dificuldade nos tempos atuais ganhar almas para Jesus. A igreja não tem mais oração, a igreja não tem mais renúncia, não tem mais jejum. Olha o que está acontecendo no tempo atual. Está tão feio que hoje você está pagando para ir num culto. Agora, aqui para nós, eu vim do tráfico, irmão. Eu vim da vida errada. Tu acha que eu pagaria para ir numa igreja? Tu acha que um ímpio vai pagar para ir na igreja? Tem eventos aí que cobra para ir. Eu vi um grande evento que é até perto da nossa região, todos os anos tem. Só vem pregador de renome. A igreja lota de crente, idólatra e fanático. Pergunto, você acha que o foco é salvação de alma? Você acha que o culto é teocêntrico? O culto é antropocêntrico, o homem está lá no centro de tudo. Aí como que você vai ganhar alma desse jeito se você tem que pagar para ir num culto? Quem pagaria R$150? A pergunta é, aí a liderança tem que ser sincera em responder. Pega um ímpio, tá passando a hora. Porventura ele ouviu um louvor e fala assim, cara, eu preciso entrar. É isso aí que eu O Espírito pensei. Santo tocou. Será que eles deixariam ele entrar? Como que entra? Tem até segurança na porta para ninguém entrar. Tem segurança? Tem segurança. Não é diácono, mas não. Então, Tem segurança. Pai. não vou generalizar quanto aos outros cultos, mas aquele culto ali deixou de ser um culto. Se o foco da igreja, que quando o Tiago ele escreve a respeito da igreja, ele fala a verdadeira religião alimentar, cuidar dos órfãos e das viúvas e não se corromper com o mal, não se corromper com o mundo. Então, quando ele fala isso sobre os órfãos e as viúvas, ele está falando sobre impacto social, porque os necessitados da época eram órfãos e viúvas. Não tinha um pai, não tinha quem desse o pão de cada dia e colocasse à mesa. Então é uma questão social que ele está abrangendo. Então se ele está colocando que a verdadeira religião é essa, ele está colocando um papel da igreja. Qual é? A igreja precisa estar inserida nos locais para que ela gere um impacto social. A minha igreja é um ponto que eu falo. A gente tem que olhar a nossa igreja e falar, cara, se a minha igreja está fora daqui, se por acaso não existe minha igreja nesse ponto, mudaria alguma coisa no meu bairro? Meu bairro pioraria?
Se a resposta for, não, ficaria inerte, então a minha igreja está fazendo alguma coisa errada. Porque se eu não faço, a minha igreja não gera nenhum impacto social, tem alguma coisa errada. E aí, o ponto que eu tenho a chance de que o ímpio entre num culto para que nessa oportunidade talvez ele aceite a Cristo e eu impeço isso porque ele tem que pagar para entrar? Não, peraí, tá errado. Eu estou limitando o impacto social que a minha igreja pode ter. Isso é complicado. A gente está tirando a identidade da igreja. Isso não pode. Antes de começar, a gente tem que estar esquecendo dos Verdade. nossos colaboradores, amigos, queridos, irmãos, ouvintes. Nós temos aqui a Pizzaria Labaredas. Pizzaria Labareda é uma pizzaria aqui do bairro Castelo Branco. Atende toda a região de Cariacica. A pizzaria posso falar que é sensacional. E vem um brinde para quem pede pizza, né? O brinde é a borda com catupiry. Acho que uma pizza é uma borda de catupiry. Tá faltando alguma coisa, né, Vitor? Tá faltando um... Não, é gostoso, é gostoso. Tá faltando Borda de catupiry. aquele tchan. E a Pizzaria Labareda é uma pizzaria aí que tem nos ajudado. E você entra em contato. Vai estar lá no destaque o número deles. Entra em contato lá, pede sua pizza e tamo junto que vai ser uma benção. Perfeito. Aproveitando o embalo também, Cadê ali? anunciar para vocês, talvez você queira fazer uma reforma na sua casa, ou nenhuma reforma, né? Talvez você esteja em fase de construção, e aí quer colocar um acabamento de gesso, qualquer instrumentação na casa que você Drywall. queira usar com gesso, drywall, forro, rebaixamento, enfim, use Renova Gesso. Renova Gesso é uma marca que está aí para te atender com toda a qualidade, com toda a segurança, principalmente aqui no nosso meio, nós somos cristãos. Aquele é o nosso amigo, nós chamamos de Bilu, que está à frente aí, é um homem de Deus, é alguém que tem compromisso, você vai ter uma seriedade no seu atendimento, ele vai ter um prazer de te atender lá, beleza? Então, se você vai fazer às vezes até mesmo aquela, como é que fala? Atrás na igreja, você quer colocar um gesso 3D ali, 3D, tem muita fica bem gente que- bonito e pode procurar eles. Eles vão te atender com muito prazer e muita alegria, beleza? Então Renova Gesso para melhorar a sua qualidade, o seu visual aí, da sua igreja, da sua casa, pode contar com eles. Show! Nós estávamos falando sobre o quê? Estamos falando a respeito do culto que tem se tornado antropocêntrico. E aí, qual seria a solução para nós tirarmos o homem do centro? Olha, solução para nós, eu creio que Deus levantar homens compromissados que andam na contramão desse sistema que infelizmente o diabo implantou dentro de muitas igrejas para arrancar essa corja do altar. Porque se Deus levantar pessoas dispostas a confrontar essa raça ruim, eu creio que o culto vai voltar a ser teocêntrico, onde Deus está no centro. Mas enquanto tiver pessoas que andam coleado com esse sistema, que vivem a favor desse sistema por causa da boa oferta, por causa da popularidade, infelizmente, irmãos, o povo vai continuar a perecer, vai continuar a morrer sem salvação, porque não tem pessoas que estão dispostas a se entregar pelas vidas. Não que a gente está batendo em famoso alguma coisa hoje aqui. Quem somos nós? Quem são os menores? Isso aí. Mas é sobre você se colocar à disposição do reino de Deus, e tudo isso que a gente falou que tem corrompido pessoas é consequência de uma vida de sinceridade. Tem que ser consequência, não prioridade. Fama, dinheiro, até mesmo poder, tem que ser consequência de uma vida. Paulo tinha fama, as pessoas conheciam Paulo. Certeza. Jesus, ele passava, arrastava a multidão. Certamente. A fama dele entendeu? corria, a fama dele percorria por toda a Então, cidade. isso é consequência. E o que as pessoas não perceberam é que tudo isso é consequência de uma vida que eu tenho com Deus. A gente vai pegar grandes homens na história aí, ó, o maior evangelista do século passado, que é Billy Graham. O Billy Graham, cara, ele ia num ginásio, ele enchia. Mas Billy Graham, ele pregava o que lá? A mensagem da cruz. Ele tirava o centro dele e colocava Jesus ao ponto de 50 mil pessoas
100 mil, sei lá quantas pessoas, de uma vez aceitar Cristo como Salvador. Eu te dou um exemplo de um pregador que ele está muito famoso aí no tempo atual. Muito famoso. Vou falar aquela exceção, ele está estourado no Brasil. O Jonathan Carlos. Jonathan, queremos você aqui, hein? Meu amigão. Jonathan é uma benção. Pensa num jovem humilde, irmãos. Pensa num jovem simples. Pensa num jovem que não está nem aí para a fama, para o número nas redes sociais, para a popularidade que ele tem. O foco dele é ganhar alma, é propagar o reino, é anunciar o evangelho, é confrontar o pecado, é trazer a mensagem que convence, que liberta, que salva. Eu vejo isso. Eu conheço ele pessoalmente, eu tenho uma amizade íntima com ele. É uma pessoa que não está nem aí para a fama. A fama é a consequência da vida que ele tem com Deus. E onde ele vai, a multidão vai ver o homem, mas o homem é cheio de Deus, irmão. Vale a pena ouvir ele. No final, aquele que a sua prioridade é a vida com Deus, é ser útil à obra de Deus, é saber que a realização do seu ministério é pela utilidade que Deus encontrou na vida dele, ele entende que se a fama chegar é por consequência, mas se ela não chegar, ele não fica insatisfeito, porque isso não é o foco dele. Porém, aqueles que buscam de maneira avassaladora, eu quero a fama, é a fama, fama, fama. E às vezes ele nem se importa. Qual é a utilidade que Deus quer ter na minha vida? Qual a utilidade que o Espírito Santo quer por meio do meu fôlego de vida, do meu respirar, enfim, o que eu posso ser útil para Deus? Às vezes ele não está nem aí para isso. O negócio dele é se moldar à fama. E aí, às vezes, é aquela questão, a pessoa já perdeu a utilidade de Deus na vida dele, porque por várias vezes Deus fala, olha, não é por aí não, essa mensagem que eu quero, prega isso, eu vou te dar isso, fala assim, fala ali. Aí, não, a aplicação vai ser desse jeito, porque desse jeito o pessoal me joga mais pra cima, sabe? E aí acaba a própria pessoa se abatendo. A gente vê muita gente que dá um pico subiu, estourou. Cadê? Sumiu. Acabou, ninguém viu mais. Porém, a gente vê também pessoas que estão aí, que seu nome se mantém, mas porque pessoas que galgaram esse patamar, mas não como foco, sabe? A fama nunca foi o foco dele. Porém, Deus colocou lá. Porque é uma pessoa que no coração dele está assentado, principalmente, ser útil pro reino. Você tinha uma frase utilizada muito pelos irmãos antigos, do que adianta, né? Ou vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder a sua alma. E tem gente que quer ganhar o mundo inteiro. Como você ganha o mundo inteiro, na maioria, nos tempos atuais? É você pregar uma mensagem que o povo gosta de ouvir. Esse dia eu vi um pregador profetizando uma chave do Corolla 2023. Eu falei, poxa, logo um Corolla 2023? Podia ser um mais inferior, não? A gente vê essas aberrações, né? Você acha que Jesus está preocupado em dar bens materiais para alguém? A preocupação de Jesus é que nós se mantemos obedientes a eles para ser salvo. Os bens materiais são consequência de uma vida que tu tem com Deus. Eu tenho um amigo que ele tem uma vida com Deus. Já passou muita dificuldade. Hoje ele é um homem muito próspero, Ricardo Andrade. Tem uma vida muito boa para a glória de Deus, porque foi consequência da vida que ele tem com Deus. Só que ele já me contou a vida dele. Passou muita dificuldade, muita decepção, mas se manteve fiel e objetivo no foco, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Quando você tiver isso na sua vida, irmão, pode ter certeza. O que vier são consequências da vida que tu tem com Deus. Perfeito. Eu falei das aberrações. Cara, é até engraçado porque vira meme. Isso virou meme no nosso meio. Mas ao ponto de alguém profetizar, você vai ser o rei do TikTok. A gente rachou de rir, engraçado pra caramba. De fato é. Só que Mas Deus vai ungir alguém como rei do TikTok. Isso é só um pouco do que está acontecendo no nosso meio. Entendeu? Da falta de displicência. E tudo isso volta-se ao início da conversa. Deus não é o centro do culto mais. Jesus não é mais o centro. E quando ele não é mais o centro, aí entra o homem, é o rei do TikTok, é o homem que vai aparecer, é o homem isso, é o homem aquilo. O que adianta o homem? Se o homem veio do pó, acho né? que Deus o criou. essa questão ministerial está sendo muito banalizada. Já pegando o gatilho, a gente entra em outro assunto aqui, está sendo muito banalizada, né? Distribuição de ministério aí sem ministério que não existe, estão pegando ministérios existentes e estão banalizando. Hoje em dia qualquer um é profeta.
Ah, profeta não sei o quê, profeta aquilo ali. Mas, meu irmão, quem te levantou? Deus está te usando em quê? Qual a profecia que Deus te levantou para falar? Entendeu? Você vai ver o profeta na Bíblia, ele é alguém que ele meio que vive o sentimento de Deus ao ponto de, ó, Oséias, vai ter que se casar com a prostituta para simbolizar o que está acontecendo com a nação de Israel, que está traindo o seu Deus. E aí, você é profeta, meu irmão? Qual é o que fica nu? É Isaías ou Jeremias? Isaías fica nu. Jeremias, se eu não me engano, ele vai para uma caverna também. Não lembro. Mas enfim, o profeta, ele é alguém que ele vive na pele o que está acontecendo em contraste da nação com o seu Deus. E aí, não, um monte de profeta sendo levantado aí, mas espera aí. É um profeta que a vida dele é luxo, é fama, mas a gente sabe que o cenário do povo de Deus com Deus não é esse. Então, se Deus for levantar um profeta, ele vai sentir um pouco na pele. Os profetas sentiam, entendeu? Mas eram homens extremamente respeitados, mas faziam jus ao ministério. Eu acho que está acontecendo muito uma banalização aí. Dos profetas. E João Batista, né? É muita gente querendo ser profeta, mas é muita gente querendo ser profeta e pouca gente querendo ser João Batista, que era o maior profeta que Jesus fala, nascido de mulher. É deserto. A roupa dele mostrava simplicidade e santidade. A forma em que ele estava mostrava a seriedade que ele levava o evangelho na época dele do reino de Deus. Então e aí? Vai ser profeta? Mas tem deserto para você. Hoje o profeta ele quer viver o tempo É o profeta do TikTok. Do aparecer. E João Batista não. João Batista passa a maior parte da vida dele no anonimato, no deserto lá. Quando ele aparece, a cidade é um tempo minúsculo. Logo depois da sua morte. 6 meses de ministério, João Batista. Muitos profetas nos tempos atuais, Varão, você tem visto aí, os profetas têm profetizado bênção para ímpio, sendo que a Bíblia diz que a bênção é para nós, somos servos de Deus. Aí você vê... Eu lembrei da bichinha, né? Eu vi a jovenzinha profetizando para um rapaz que vive na impiedade, na perversidade, na prática do homossexualismo. E que Deus falou, que Deus não sei o quê. Aí quando nós, servos de Deus, quer uma resposta de Deus, a gente paga preço, a gente jejua, a gente chora nos pés do Senhor para Deus falar conosco. Aí Deus, acha que Deus está falando com um povo desse assim, que não quer nada com Deus, não quer nenhum compromisso com Deus. Geralmente na Bíblia Deus fala, né? Nínive, arrepende. Sodoma, mas for para toda a cidade. A mensagem prioritária, né? É algo assim. Você quer ser um profeta conhecido? Prega o que o povo quer ouvir. Ponto. Dá a mensagem que o povo gosta de ouvir. E eu falo para você, é por isso, voltando àquele assunto, ponto da fama. Irmãos, se você pregar esse tipo de mensagem, você vai ficar famoso rápido. Eu confesso a vocês, se nós não vigiarmos, a gente cai nessa corrupção. Há alguns tempos atrás, não sei se os irmãos vê, as mensagens que Deus me dá para pregar, eu posto alguns trechos, são só mensagens exortativas. Não porque eu gosto de pregar, não porque eu quero pregar. É a linha de raciocínio que Deus me dá para pregar. Esses dias eu estava pensando em trocar a mensagem. Falei, rapaz, eu vou pregar umas mensagens mais popular, mais leve, porque assim um povo vai gostar mais de mim, não vão me criticar, vão me amar. Aí, com esse pensamento, vou eu pro meio do mato orar. Aí Deus usa um profeta para falar comigo, Varão, quando eu vi você orando aqui, eu vi na hora que desceu uma espada inflamada na sua direção, e ela ia em cima de você certinho, você desviava dessa espada. Quando você desviava, você começava a gritar desesperado, Senhor, só quero pregar a sua palavra, só quero pregar a sua palavra. Na hora, irmão, eu lembrei de um momento de angústia na minha vida que eu passei, que eu falava com Deus, Senhor, eu só quero pregar a sua palavra. Será que isso é pedir demais? Minha oração era mesmo, Senhor, eu só quero pregar a sua palavra. Logo Deus trouxe ao meu entendimento. Não muda a mensagem, não. Continua na mesma mensagem. Se você mudar, a espada vai descer na sua direção. Então entendi o aviso de Deus e continuo na mesma mensagem. Atos dos Apóstolos 2 lá, e quando o termo fala assim, todos foram cheios do Espírito Santo, a palavra ali, se eu não me engano, é pletô, que significa completar. Esse completar, quem aceita Jesus como Salvador tem o Espírito. Porém, quem é revestido, batizado, ele é completo do Espírito. E o que as pessoas precisam desse completar? Porque o crente que é completo,
ele não faz o que quer. Ele é guiado pelo Espírito. Ele prega o que o Espírito manda. Ele canta o que o Espírito manda. Tem um texto, se eu não me engano, de Romanos, não sei se é Romanos 8. 14. É 14, que fala que quem é guiado pela carne... Não, fala... todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Mas tem outro que fala que aquele que é guiado pela carne tende às coisas da carne. Mas quem é guiado pelo Espírito tende às coisas do Espírito. Então é a vontade do Espírito Santo. Então a diferença entre toda essa geração que tem se corrompido é que eles não estão fazendo mais a vontade do Espírito Santo. Eles estão sendo guiados pela carne, pelas emoções, paixões e concupiscências. Nós não, nós somos guiados pelo Espírito. É o Paulo, eu quero pregar em tal lugar. Aí o Espírito, não, você não vai. Se eu não me engano é Trode, né? Você vai para Trode porque tem alguém lá orando para ir para Macedônia. Sim. Então, tipo assim, o Espírito é quem vai guiar. E detalhe, Paulo não tá com a vaidade de eu quero ir lá porque lá é melhor. Não, Paulo tá querendo ir para ganhar alma. Mas a vontade do Espírito agora não é essa. Não é essa. A vontade do Espírito agora é não, eu preciso que você passe lá, porque lá eu tenho uma obra a realizar. Ser guiado pelo Espírito. Sim. Então, um ministério que não é guiado pelo Espírito é um ministério falido, eu posso afirmar. Mas o ministério de pessoas que são guiadas pelo Espírito são um ministério conforme a vontade de Deus. Com a vontade de Deus, verdade. É a utilização de Gálatas 2:20, né? A gente cita tanto. E ali ela tem uma chamativa muito grande para abster-se do nosso eu e viver na disposição do Espírito, né? Já não vivo eu, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O não vivo mais eu claro, você não morreu no literal. Você está aqui, você precisa ter uma vida para ter uma utilidade nas mãos de Deus nesse mundo. Porém, o que Paulo está dizendo já não vivo eu, quem vive em mim em Cristo. Então é o que eu sempre falo, eu não ando como o Vitor quer olhar. Eu ando como Cristo quer que eu ande. Eu não olho como o Vitor quer olhar. Eu olho como Cristo quer que eu olhe, sabe? As minhas diretrizes, a minha vida, ela é guiada conforme Deus quer. Deus quer. E aí, mas eu tenho, sei lá, imagine que Deus, ele, vamos colocar um ponto aqui, um dia tal você vai pregar num lugar simples, uma igrejinha assim, e aí você, fechou lá. Aí Deus falou, uma hipótese, quando você chegar lá, vai ter uma pessoa assim, assim, assado, quero que você entregue uma mensagem assim, sabe? Beleza. Utilidade. E aí, sem mais nem menos, uma igreja mega cogitada aí te chama na mesma data, e você fala, meu Deus, cara, eu vou cancelar a agenda lá, sabe? Uhum. Não, aí morre o Diego, morre o Vitor, morre o Felipe. A gente vive para Cristo. E é na dispensação dele, conforme ele quer. Ou seja, você, resumidamente, você não vive mais as suas vontades, mas sim as vontades de Cristo. Exatamente. E as vontades de Cristo é que prevalece, né? Isso é desafiador. Porque às vezes a vontade de Cristo a gente não entende. Não entende. Entendeu? Mas ela é boa. É boa. Perfeito. Então Paulo fala isso Perfeito e agradável. aos Romanos, né? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso. Boa, agradável e perfeita. Ele já está dando... ele fala assim, não vos conformeis com esse mundo, para que experimenteis. Sabe o que significa experimentar? Por a experiência. Então, experimentar, você ter experiência com algo. Então, eu vou falar assim, Diego, essa água aqui está salgada. Para você saber se ela está salgada ou não, você vai ter que experimentar. Porém, o texto está dizendo, ela é boa, é agradável, é perfeita. E tem gente que não quer experimentar a vontade de Deus. Aí, pai e a mãe falam bem assim, sempre aplico isso para o jovem. Filho, não vai para as drogas não, é ruim. Você experimenta. Filha, não vai para a prostituição não, é ruim. Experimenta. Filho, não fica no mundão não, é ruim. Experimenta. Mas a Bíblia está dizendo que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Já está dando, é boa. Cara, quando é ruim, tu tá experimentando, por que você não pode experimentar da vontade de Deus? É verdade. Pois é, né? Amigos, chegamos a um término final aqui. Também temos como parceiro o Social Arts. Social Arts aí é algo muito interessante, eu digo, Social Arts. Que você vai lá no site www.socialarts. Isso aí. Você vai lá. Não, eu acho que eu errei. www.socialarts.com
Tá passando aí agora na nossa tela. Socialarts.com. Você vai lá você tem a disponibilidade. Por exemplo, você tem uma igreja lá, na sua igreja vai fazer cartazes. Os cartazes estão prontos. É só você colocar a foto e colocar o nome. A arte em si já está totalmente pronta. Então, é uma facilidade. E a gente sabe que, para nós, nós temos a rede social hoje é atrativa, né? Então, para você ter uma página bonita, bacana, Social Arts aí é a solução para você. Beleza? E é isso aí. Se você tem uma marca aí, quiser que a gente coloque seu patrocínio aqui, sua logo, que a gente anuncie, entre em contato conosco, que a gente necessita aí da vossa colaboração. Isso aí. E detalhe, a gente está com preço promocional, entendeu? Isso aí. Então depois que bombar, vai me procurar que você vai ver. Eu vou te atender, né? Esse ternão bonito aí, Diego. Aí, isso aqui é patrocínio da Camisaria Soares. Camisaria Soares? Camisaria Soares. Rapaz. Camisaria Soares, queremos vocês aqui. Corta pra mim. Camisaria Soares. Tamo junto, tá? Queremos vocês Olha aqui, a gente tá com a camisa preta, tá com a camisa de missões. Missões, apenas faça isso. Quer fazer missão? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Brincadeiras à parte. Que bom, né, que Deus levantou um parceiro desse, né, Diego? Graças a Deus. Ainda mais pra crente pentecostal que gosta de um terno, a camisa social. Deixa eu contar um testemunho pra vocês rapidinho aqui. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu abri mão. Os irmãos, eu já contei um testemunho meu, que eu saí da vida errada, né? Eu abri mão de tudo. Irmãos, e após eu aceitar Jesus, me queimou aquela vontade de andar como um varão, vestido de terno. Eu me lembro que eu fui numa loja comprar um terno, só que eu não tinha dinheiro para comprar, eu comprei só a metade, comprei só a parte de cima, falei, depois eu compro a calça. Irmãos, eu lembro até hoje que o inimigo sussurrou no meu ouvido, tá vendo? Na vida que tu vivia, tu tinha dinheiro, agora na vida que tu não tem condição de comprar nenhum terno. Só que a fidelidade em Deus, que eu mantive nele, fez com que, para a glória de Deus, ele levantasse um empresário na área do terno, que hoje tem abençoado, para a glória de Deus, ternos, gravatas, sapatos. E o que eu quero dizer, irmãos? Deus, ele é fiel para aquele que é fiel a ele. Se você for fiel, pode ter certeza, Deus, ele nunca será infiel, ele sempre será fiel com você. Mesmo você não sendo fiel, ele também é fiel, mas se você for fiel, ele será mais fiel ainda, em prover tudo que for preciso, necessário para você. Então, eu dou um conselho para vocês, seja fiel a Deus, pois ele também é fiel a você. Glória a Deus. Deus cuida nos mínimos detalhes. Que bênção, né? Gente, esqueci, tinha que falar, né? Nós oramos aqui a última vez. Verdade. Pelo um senhor que ele recebeu uma picada de uma cobra. A situação estava terrível. E para a glória de Deus, ele teve alta, entendeu? A situação aí tá se controlando. Mas só de sair do hospital já é uma benção. Então, o poder da oração ele é gigantesco. Tem gente que fala assim, um podcast. Mas aqui é um podcast cristão. Tem homens de Deus aqui. Então, quando a gente ora, nós estamos orando e acreditando de fato que nós receberemos a vitória sobre aquilo que a gente está orando, tá bom? Então, olha que maravilha. Aqui no podcast nós oramos e uma pessoa às 5 horas daqui recebeu a vitória da parte de Deus. Isso é maravilhoso, né, Vitor? Glória a Deus. Show! Vamos orar então. Quem vai orar vai ser o Diego. Glória. Vai fazer essa oração abençoada aí pelos nossos ouvintes, alguém que está entristecido. Deixa Deus te usar aí, tá bom? Mas antes, um apelo a você que nos acompanha. Indica lá o vídeo, indica o nosso canal, compartilha lá com a família, compartilha com os amigos, para a gente conseguir um engajamento melhor. O propósito que a gente tem assentado, claro que a gente precisa de divulgação para alcançar mais pessoas. Querendo ou não, a gente está numa plataforma que é o YouTube que necessita disso. Quanto mais pessoas veem, mais eles entregam, né? E a gente conta com sua ajuda. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o joinha aí, comenta. Olha, eu gostei da parte tal. Comenta algum trecho da conversa, alguma opinião pessoal sua. Você pode deixar aqui nos comentários. Beleza? A gente vai ler. É sempre bom saber o que vocês estão achando a respeito das entrevistas, no podcast, sugestões também. Se quiser lá no nosso Instagram, @EntreIrmãos Podcast,
22. Coloca lá, vai no nosso inbox. Pode, olha, eu acredito que tal pessoa vocês poderiam levar, acredito que vocês podem fazer assim, as entrevistas poderiam ser mais assim. A gente aceita sugestões, a gente precisa de vocês. E aí, quem quiser ajudar a gente, não esqueça, compartilhe e nos ajude nisso aí. Beleza? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Diego. Nós somos colaboradores também. Óbvio que teve mais colaboradores, né? Sim. Do Bem Casados Capixaba. Eu fiquei sabendo que foi sensacional o evento do Bem Casados. Né? Perfeito. Foram de 11 a 16, né? 12. Isso aí. De setembro. E a festa foi sensacional. Por que eu falo festa? Porque o clima lá tava de festa. Ao ponto de ter 2.000, 1.800 pessoas, dependendo do dia. Então foi algo assim, maravilhoso. Foi parceiro nosso. Então venha também ser parceiro nosso aí. Diegão, ora aí. Glórias a Deus. Oremos e confiemos no Senhor. Amém. Senhor soberano Deus, maravilhoso, altíssimo e eterno Pai. Estamos aqui mais uma vez neste podcast, Senhor, com só propósito, que é adorar, engrandecer, glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Queremos aqui neste momento, meu Deus amado, meu Deus querido, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse lugar. Ó Deus amado, ó Deus querido, também suplico ao Senhor, peço ao Senhor em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar esse lugar, o Senhor venha abençoar esse podcast, para que mais vidas sejam alcançadas através deste programa. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim, meu Deus, eu apresento diante do Senhor, meu Pai, a vida dos dois irmãos, a vida do produtor, meu Pai, desse podcast, e a vida de todos que têm contribuído com esse podcast. Senhor, Deus amado, Deus altíssimo, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Peço ao Senhor também, em nome de Jesus, só venha abençoar cada ouvinte que está assistindo a esse podcast, meu Pai. Assim, meu Deus amado, meu Deus querido, eu te clamo, te peço, te suplico e te agradeço mais uma vez por esta oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém.